Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre mais uma característica do coração do homem no final dos tempos. E hoje nós vamos falar sobre a presunção. O que é ser presunçoso? O que é presunção? E muitas vezes a pessoa, ela carrega, né, essa característica maligna, é algo que está cerrado no mundo, agora então, nesse final de tempos, né, tem sido muito potencializado a presunção. Muitas pessoas têm sido presunçosas, como o apóstolo Paulo profetizou, e nós vamos ver um bocadinho o significado, o que é, e ver se nós temos que consertar isso em nós. Amém? A presunção é a opinião excessivamente boa acerca de si mesmo, ao ponto de se demonstrar essa opinião em público. Então a pessoa, ela se acha, ela tem uma opinião muito elevada a respeito dela, tipo, ela não enxerga defeito nenhum nela, né? Ela só enxerga o lado bom dela mesma e ela faz questão de expor isso para outras pessoas. Então ela faz isso de uma forma exaltada, se exaltando. Aí diz assim, agindo com altivez, arrogância e vanglória, se achando belo, perspicaz, com maior inteligência e etc. Aí fala assim, é claro que a vida é feita de escolhas. Precisamos ter alvos, planos, sonhos, mas não presunção. Se é preciso ter consciência da nossa ignorância, da nossa fragilidade, da nossa total dependência de Deus. Então a pessoa, ela não pode ser autossuficiente, ela não pode viver se achando como se ela foi aquela que a criou. Você, nós não podemos tomar decisões, embora a palavra de Deus sempre, a gente lê essa passagem que diz assim, ó, assim como eu pensei, sucederá, como eu determinei, se efetuará. A gente sempre fala isso, eu mesma sempre falo. Só que até para usar, né, essa palavra, para que nós venhamos a determinar alguma coisa, isso tem que ser em concordância com Deus. Isso tem que ser extraído de uma fé viva, de uma dependência em Deus. Não pode ser assim, de forma assim, o corpo aberto, a pessoa sair, eu mando, eu sou, eu faço, é assim que vai ser, como se ela fosse um Deus. Amém, pessoal? Aí diz assim, ouçam agora vocês que dizem, veja só esse versículo da Bíblia do livro de Tiago. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Tiago 4, do 13 ao 16. Então, vê, a pessoa, ela fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ela sempre coloca o eu na frente de tudo dela. Ela não coloca Deus. Então, Deus aqui está fazendo o quê? Chamando a atenção para que a pessoa reflita nas atitudes dela, naquilo que ela fala e naquilo que ela pretende fazer, sem Ele. Sem Ele. Aí diz assim, precisamos tomar decisões e somos um produto das decisões que fazemos na vida. Quem queremos ser, com quem andamos e com quem nos casamos e o que fazemos. Não conhecemos o nosso futuro e nem sabemos o que é melhor para nós. Devemos procurar saber quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Precisamos estar na sua dependência através da fé, para que assim, para assim planejar o nosso destino.
Existe destino? Nós traçamos o nosso destino através das nossas escolhas, das nossas decisões. Só que isso nós precisamos fazer na dependência de Deus, em parceria com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso guia. Então, se Ele é o nosso guia, é Ele que precisa ir adiante de nós. Não o nosso eu, o nosso ego, os nossos achismos. Aí fala assim: se Deus quiser, é uma frase usada por muitos presunçosos e até por aqueles que se dizem ser cristãos, porém, da boca para fora, como um vício. Tem pessoas que elas são presunçosas e às vezes elas até estão dentro de uma igreja e elas até usam a palavra assim: ah, se Deus quiser. Não, irmão, se Deus quiser. Mas ela não usa essa palavra com uma verdadeira expressão de depender de Deus. Ela não usa essa frase porque ela realmente depende da fé em Deus, tá? Ela usa porque ela leu, porque ela tem instrução da letra. Então, por ela ter a instrução dessa passagem, por exemplo, do livro de Tiago, que diz que nós precisamos, né, falar, se Deus quiser, né, eu farei isso, eu farei aquilo, mas a pessoa ela já usa essa palavra, se Deus quiser, só para dizer que ela conhece a Bíblia. Mas no fundo, ela não faz a vontade de Deus. No fundo, ela coloca o eu dela na frente de tudo. E às vezes ela é até cristã, mas ela até usa, ela até fala da boca para fora. Porque não é o falar, se Deus quiser. É o fazer, é o depender de Deus. Essa frase, se Deus quiser, não é que eu tenho que viver expressando, ah, se Deus quiser eu vou trabalhar, se Deus quiser eu vou arrumar um emprego. Porque será que não é vontade de Deus que você arruma um emprego? Será que não é vontade de Deus que a gente se case e tenha família? Então, eu não preciso dizer, se Deus quiser, se Deus quiser. Eu não preciso ficar expressando isso para dizer que eu conheço a Bíblia. Entende? Porque tem muita gente que fala dessa forma. Só que mesmo falando essa frase e usando essa frase, a pessoa ela realmente não depende da fé em Deus. Ela não vive na dependência de Deus. Ela não age a fé dela. Ela não busca os conselhos realmente de Deus. Ela até conhece a letra, mas quando ela quer tomar decisão, ela faz do jeito dela. Amém, pessoal? Aí diz assim, porém da boca para fora, como um vício, como quem demonstra estar dependendo de Deus, mas no fundo age dentro do que pensa ou do que acha acerca de si mesmo e também dos outros, né? A presunção acontece quando se presume algo a respeito de alguém, se fazendo julgamento a partir de indícios, hipóteses, aparência ou suposições. Quando se julga por antecipação, sem ter realmente provas dos fatos em questão. Ou seja, a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas ela materializa uma ideia, um pensamento conclusivo pelos seus achismos, já que se tem por sábia ou por objetivos escusos. Por exemplo, eu chego aqui, eu não conheço a Juliana, e aí, ou até me dou com ela, mas aí eu coloco na minha frente os meus achismos a respeito dela. E levanto hipóteses sobre ela, suposições a respeito dela. Eu acho que ela é assim, eu acho que ela é assado. Então eu estou sendo presunçosa, porque eu estou julgando uma pessoa que eu não conheço. Né? Estou falando a respeito daquela pessoa. Não, ele é assim. Eu não conheço o seu Paulo, não. O seu Paulo, olha, ele é vaidoso, ele é assim, ele é assado. Então eu começo a julgar, a fazer julgamento. Suposições, né? Por que a pessoa está fazendo aquilo? Porque ela se acha superior, podemos até classificar essa pessoa como também egoísta, né? Além de presunçosa, invejosa e egoísta. E porque a pessoa vai fazendo esse julgamento, ela vai denigrindo a imagem daquela outra pessoa, né? E ao mesmo tempo ela vai se exaltando.
ela está presumindo. Não, eu presumo que seu Paulo é assim, assado. Mas no fundo eu não conheço a verdade, eu não tenho provas. Eu não tenho fatos reais que comprove sobre o caráter dele. Então eu não posso falar. Se não tem prova, como é que eu vou presumir? Não é? Como a pessoa vai ser presunçosa ao ponto de presumir aquilo ali? Aí continua e fala assim. Chegou a presunção, esse aqui é um versículo do livro de Provérbios, diz assim: chegou a presunção, então chegará a desonra, mas a sabedoria está com os modestos. Você vê, onde chega a presunção, chega o quê? A desonra. Quantas pessoas não estão sendo desonradas por serem presunçosas? Não é? Por viver presumindo algo a respeito de alguém. Quantas pessoas elas estão sendo presunçosas acerca do que elas acham sobre elas mesmas, porque elas vivem se exaltando, acha que ela é mais do que os outros. Isso é ser presunçoso. Aí fala assim, isso está escrito lá em Provérbios 11:2, tá? Um dos exemplos que temos na Bíblia é o de Absalão. Quem ouviu já falar em Absalão? Quem conhece a história de Absalão? Se você não conhece, procura ler, tá? Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. Então, um dos exemplos que temos na Bíblia é o exemplo de Absalão, terceiro filho do rei Davi. O jovem fazia suposições malignas sobre o pai. Você vê, era filho do rei Davi. Mas ele fazia suposições malignas a respeito do pai. Por exemplo, ele ficava na porta, na entrada da cidade, e quando o povo vinha para poder falar com Davi, ele mesmo dava um jeito de barrar o povo ali e dizia que Davi estava muito ocupado, que Davi isso, Davi aquilo outro. Por quê? Porque ele queria fazer o povo ver Davi com maus olhos. Entende? Porque ele queria usurpar o reinado do pai, ele queria o lugar do pai. Então, ele levantava hipóteses para o povo, né, de situações, de coisas, e lançava veneno no povo, né? Fazendo afastar o povo do rei Davi para que ele pudesse ser bem quisto. Tipo assim, eu sou melhor do que meu pai. Ai, quem me dera se eu fosse juiz em Israel. Ah, se eu pudesse julgar a sua causa, cuidar de você. Então ele se colocava na porta da cidade fazendo isso. E ele era presunçoso. Aí fala assim, então ele fazia suposições malignas sobre o pai diante do povo. E ao mesmo tempo se exaltava com a ambição de tomar o lugar do seu pai, né, e se tornar rei. Durante algum tempo, Absalão até conseguiu êxito na sua presunção e conspiração. Ficou cada vez mais forte e o povo, né, com Absalão aumentava continuamente em número. E com o tempo, né, o rei Davi viu-se obrigado a fugir para salvar a sua vida. Por quê? Porque ele foi criando, né, essas raízes, ele tratava o povo com sentimento, abraçava o povo, beijava o povo, cuidava, chamava o povo para perto, entende? Olha como é que Absalão agia. Né? Chamava o povo para perto, aquela coisa toda. Não, eu vou cuidar de você, prometia que ia cuidar, aquela coisa toda. Mas tudo isso ele tinha o intuito de se tornar rei. Então o povo foi ficando do lado dele, começaram a ver Davi com maus olhos. Davi se viu pressionado naquela situação e teve que abandonar o reinado lá, a casa dele, e saiu com a família dele, saiu e deixou. E Absalão foi lá e tomou posse. Inclusive, ele tomou posse até da mulher do pai dele, que foi Mical, filha do rei Saul, né? Davi não tinha mais nada com ela, mas ela era uma das esposas do rei. E Absalão chegou a ficar com ela. Só que Davi era um homem de Deus, a menina dos olhos de Deus, ungido por Deus. E a Bíblia diz o quê? Ai daquele que tocar no meu ungido. Então, você acha que
Mesmo sendo filho de Davi, Deus ia deixar passar desapercebido? Você acha que Deus ia deixar passar correndo frouxo? Deus tinha uma aliança, tinha uma promessa a Davi. Então, vamos ler aqui. Aconteceu assim, ó. Com o tempo, Davi viu-se obrigado a fugir para salvar a sua vida. Mais tarde, o jovem foi perseguido, morto e lançado num barranco e coberto com pedras. Imagina, este homem ambicioso que queria ser um rei, mesmo, um rei, nem mesmo recebeu um sepultamento decente ao morrer. A presunção deveras resultou na desonra de Absalão, mas acabou sendo morto por Joabe e lançado no barranco. Um homem ambicioso, que foi sepultado de qualquer jeito. Aí diz assim: a presunção deveras resultou na desonra de Absalão. Não são poucos os que, por agirem de forma presunçosa, têm sido desonrados. E hoje não é isso que nós vemos? E muitas vezes até dentro da igreja, não é a palavra de Deus se cumprindo? Quantos que já saíram do nosso meio, quantos estiveram aqui conosco, E que toda hora sai. Por que sai? Porque muitas vezes são como Absalão. Entende? Porque há neles uma presunção. É porque a gente não tem muito tempo para poder falar mais um pouco. Porque ainda nós poderíamos citar aqui Coré. Nós poderíamos citar ainda muitos outros que se levantaram contra os ungidos de Deus, Que foram presunçosos. Que Coré, por exemplo, ele tinha até um cargo dentro da congregação lá de Israel. Mas ele não queria aquilo, ele queria o sacerdócio. E lembra que a terra abriu e caiu todo mundo dentro, quando eles se levantaram contra Moisés? E aqui, se você olhar bem, Absalão conseguiu reunir um grande número de pessoas do lado dele. Por isso que nós não podemos ir com a multidão. Nós não podemos ir com a presunção daqueles que se acham alguma coisa. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo, ele profetizou para os finais dos tempos. O apóstolo Paulo falou que no finais dos tempos o coração do homem seria presunçoso. A pessoa, ela não sabe se colocar no lugar dela. Ela se exalta, ela se acha, ela se vê mais do que ela é. A humildade, ela sempre vem na frente da honra. A humildade, ela vem na frente da honra. O ambicioso, ele sempre vai ser desonrado. O presunçoso, ele sempre vai ser desonrado. No princípio, parece até que a pessoa, ela está levando vantagem, porque no início você vê, Absalão ficou com aquela casa, vamos dizer castelo não, reinado, O lugar lá onde o pai morava, o palácio do rei. Ficou com o palácio do rei, tomou posse daquele palácio. A multidão ficou do lado dele. Tudo parecia que estava se encaixando perfeitamente. Até que Deus deu sabedoria a Davi e resolveu a situação quando Joabe foi atrás dele. E o pior de tudo é que, coitado, Davi ainda ressentiu pela morte, porque era o filho dele, Porque Davi pediu para Joabe, tipo assim, vai lá, mas não mata o jovem não, deixa ele vivo. Mas Joabe não refrescou. Correu atrás dele e matou. Porque a Bíblia fala, pessoal, é daquele que tocar no meu ungido, se levantou. Não interessa, pode ser filho, mas se levantou contra o ungido de Deus. Deus tinha uma aliança com Davi. E Absalão, ele foi presunçoso. E quantos não são os presunçosos que têm se levantado no nosso meio? Por isso que nós temos que vigiar. Nós não podemos ir com a aparência dos olhos. Nós temos que ter comunhão com Deus, vida com Deus, para enxergar esse tipo de coisa. E principalmente enxergar em nós mesmos, para ver se nós também não estamos sendo presunçosos.
O que você tem presumido a seu próprio respeito? O que você pensa a respeito de você mesmo? Como você se vê? Você enxerga os seus defeitos? Você consegue enxergar as suas fraquezas? Ou você é aquela pessoa que vive se exaltando? Tudo seu é melhor do que dos outros. Então, vamos, né, procurar fazer essa análise para que a gente esteja inserida na vontade de Deus e viver sempre na dependência dele. Amém? Tá ligado?